Olá pessoal, mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos seguindo aqui nas nossas atividades. Bom, no último vídeo nós então organizamos os dados em relação à carta topográfica, aos arquivos DGN, fizemos recorte da bacia, nós cotamos as curvas de nível, nós ajustamos o arquivo de pontos, que foi proveniente também dos arquivos DGN. Nós geramos o modelo digital de elevação do terreno pelo método TIM. Tá? E agora, para continuar o vídeo, porque ia ficar muito longo o anterior, nós vamos então proceder com a devida ipsometria, tá? Que é fruto aí do modelo digital de elevação, a declividade, tá? A ipsometria relacionada ao fatiamento então do relevo, tá? Com as altitudes que são predominantes, também do ponto de vista da declividade, e nós teremos o plugin lá que vai executar essa função. E, posteriormente, e não menos importante, a questão da área, tá bom? Dos arquivos raster, porque tanto o modelo e as suas subdivisões da questão da declividade da ipsometria geram arquivos de valores de pixel, valores contínuos, tá? Sejam eles valores de altimetria ou valores de declividade. Então também tem algumas funções importantes aí nesse sentido para a gente trabalhar. Tá certo? Muito bem. Bom, para ipsometria, no próprio arquivo do modelo digital de elevação do terreno, a gente pode fazer a subdivisão das altimetrias, como a gente fez, tá? Mas tem um procedimento aqui que ele é específico para a gente calcular a nossa área, tá? Que é o seguinte, é um plugin do GRASS, tá? Que está junto com o QuantumGIS, só que se a gente executar esse plugin no QuantumGIS convencional, em alguns casos não funciona, tá? Então eu recomendo o seguinte, a gente vem aqui no procurar, e aqui a gente pode vir aqui o QuantumGIS ou QGIS. E aí vocês vão aqui, ó, não venham aqui no desktop, tá? Venham aqui no desktop 3.16.9 with GRASS 7.8. Né? E aí vai dar certo. E conforme ele vai carregando aqui também, outra coisa importante para ele realizar esse cálculo tem a ver com a questão da referência espacial. Tá? O que eu quero dizer com isso? O arquivo ele tem que estar em coordenadas métricas, no caso a UTM, tá certo? Se tiver no SRC em graus, não vai funcionar, tá certo? Então isso é muito importante também. Bom, então aqui a gente pode vir aqui, para adicionar o nosso modelo. A gente pode vir aqui no raster. Vamos lá procurar o nosso modelinho. Bom, pessoal, então vou adicionar aqui o modelo, tá certo? Que está aqui na nossa pasta. Ok. Aqui o nosso MDE Alfenas. Posso adicionar e fechar. E ele vai aparecer aqui então. Tá certo? Bom, aqui a gente pode então, antes de mais nada, buscar os melhores intervalos para a gente poder representar melhor. Então, a gente pode vir aqui na renderização de simples falsa cor. Ele já vai aparecer o mínimo e máximo. Tá? Eu venho aqui então no método discreto. Tá? E
assim, com tentativa e erro, muita análise, né? Então, para cada área, então vai ter uma divisão melhor para essas classes, né? Aqui para essa bacia, tá? A gente chegou em 10, no intervalo de 10 classes. Então, vou diminuir aqui então a precisão, porque eu vou trabalhar mais com a perspectiva de número inteiro, tá? E aqui eu vou aumentar então para 10 classes, certo? 10 classes. Muito bem. E dividindo em 10 classes, então sempre pensando, deixa eu até inverter aqui a paleta de cores. Pensando aqui, a gente já pode fazer essas subdivisões, né? Então vamos ver como que ele separou aqui para a gente. Então posso aqui no aplicar, ok? E vamos assumir aqui essa divisão em aproximadamente 10 classes. Muito bem, está aqui o nosso fatiamento altimétrico, tá? O nosso mapa ipsométrico. Claro que com o mapa é a questão do layout, né? A questão dos elementos do mapa. Tá? Mas a nossa representação do modelo digital de elevação do ponto de vista ipsométrico. Bom, agora o interessante, né? Então vocês podem trabalhar com layout, né? Podem colocar a drenagem, tá certo? Para esse exemplo, essa divisão ficou aqui mais interessante. Então, aqui é a nossa ipsometria. Muito bem, então vamos calcular, pessoal, a questão das áreas que predominam na nossa ipsometria. Bom, aqui no QGIS com GRAS, né, o plugin que realiza aí essa função é o Recode. Tá certo? Aqui no GRAS a gente pode vir aqui no Recode. E aqui a gente já tem o MDE. E uma coisa interessante que eu deixei para falar nesse momento, né? Por mais que nós tenhamos dividido aqui esses intervalos altimétricos, aqui ele vai pedir uma regra, né? Para ele poder, na verdade, o algoritmo fazer essa divisão de classes num arquivo que tenha esse intervalo em números únicos, tá? Em valores únicos, tá? Então, por exemplo, essa classe de 7 menor que 794 vai virar classe 1, né? 794, 808, classe 2, 808, 822, classe 3, e assim sucessivamente. E aí a gente consegue, então, fazer a extração da área, tá? Poderia ter feito com menos? Poderia, né? Então, aí vai da análise do objetivo do projeto de vocês. Então, aqui é só para ensinar realmente como que faz. Então, como que a gente faz essa regra aqui? Então, a gente tem que abrir um arquivo TXT, tá certo? Vou colocar aqui ele ao lado. E aqui a regra é o seguinte, pessoal. A gente vai colocar 0, tá? 2 pontos, 794, 2 pontos, vai ser a classe 1. Olha que interessante. Aí, a próxima classe vai ser do 794, 2 pontos, 808, 2 pontos, classe 2. E assim sucessivamente. 808, 2 pontos, 822, 2 pontos, classe 3. Eu vou fazer só mais um. 822, 2 pontos, 836, 2 pontos, classe 4, certo? Então, eu vou dar um pause aqui para poder preencher esses outros valores aqui, tá? Bom, feito então aqui os valores, tá? Eu posso salvar, tá certo? Vou aqui em salvar. Talvez aqui eu possa colocar no final um end, né? Certo? Então vamos aqui em salvar. E aí eu vou colocar regras, tá certo? Área y.
porque a gente está tratando, tá, da hipossometria, tá certo? Vou salvar. Ok, vou deixar ele aqui minimizado. Posso colocar aqui então, vou procurar o meu arquivo. Regra, área, Y. Vou abrir. Aqui não precisa mexer em nada. E aí eu posso já salvar no arquivo como aqui o nosso recode bacia. Tá certo? Então, recode bacia. Posso salvar. E aí eu vou executar. Executou. Tá certo? Vou fechar. Então aqui ele... Qual que é a diferença agora, pessoal? Ó, se a gente coloca aqui, né, para a gente visualizar, ele vai estar aqui todos esses valores, mas se eu vier aqui nas propriedades, né, e tá nos paletizados valores únicos, eu venho na banda simples falsa cor, ele já separou nas nossas 10 classes, se vocês perceberem aqui no mínimo e máximo, tá certo? Aqui eu vou colocar então os intervalos iguais, vou colocar aqui as 10 classes, ok, aplicar, ok. Então vejam que interessante, ó, a diferença desse arquivo para esse aqui, ó, de intervalos discretos, tá? Ele transformou em valores únicos. Para que isso aqui? Para a gente poder calcular a área aqui para cada intervalo aqui, tá certo? Só nesse ponto de vista que a gente consegue calcular a área, tá bom? Então, esse procedimento vai ser tanto com a hipossometria, né, quanto com a declividade depois. Bom, qual que é o próximo passo, então? O próximo passo, a gente pode vir aqui em reporte, certo? No procurar. E ainda aqui no GRASS, a gente pode colocar então o nosso recode bacia. Tá? Não vamos colocar o MDS, senão ele vai colocar um monte de linha, de área, né? de classe, e não interessa para a gente. Tem que ser esse aqui de valores únicos que a gente acabou de fazer. Tá? Bom, a gente pode voltar aqui. Aqui são as unidades, né? Em metros quadrados, hectares. Vou deixar aqui em hectares. Tá? Aqui também não precisa mexer em nada. Bom, tudo certinho. Tá? Ele vai conservar a questão da resolução espacial dos 10 metros, né? do arquivo raster. Então, a gente vai salvar aqui no arquivo. Tá? Aqui são vários testes aqui que eu fiz. Eu vou colocar, então, área, hipossometria, bacia. Tá certo? Vou colocar aqui para salvar. Vou executar. Ele gerou. Eu vou fechar. E aí eu vou abrir aqui, ó. Tá? Aqui, ó, área, hipossometria, bacia. Se vocês perceberem, então, ó, olha só que interessante. Para as 10 classes, ó, do ponto de vista ascendente, ele vai dar, então, os valores que predominam. Bom, aqui a gente pode fazer algumas considerações. Na área, predomina, então, os intervalos de altimetria da classe 6, da classe 5 e da classe 3. Tá? Esses 4 primeiros, então. Quais são esses intervalos? Ó, então, se a gente vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, predominam, então, aqui os intervalos, né, em hectares, da classe 6, ou seja, 1.068,05 hectares, também da classe 5, ou seja, de 836 metros a 850, qual que é o valor? 1.012,45 hectares, tá? E aqui esse da classe 3, tá? Que é de 808 a 822, tá certo? Aproximadamente 749 hectares. Tá? Então, se eu puxar um pouquinho para cá, né? Então, aqui são essas áreas mais em laranja, tá? Que estão predominando. Tá? Algumas áreas mais desse verdinho um pouco mais claro, tá certo? E as áreas que menos predominam, pessoal, tá? Aqui o da classe 10, tá? São altimetrias maiores que 906 metros, que ele deu 46 hectares, tá? E o da classe 9 e o da classe 7, né? 892 a 906, tá? Até o da classe 8 também, com pouca variação, tá? De 864 a 878 e de 878 a 892, respectivamente, com esses valores aqui em hectares. Então, com base nesses valores, né, levando em consideração essa resolução aqui de um pixel de 10 metros. E uma coisa importante, tá, pessoal? Tá aqui vocês devem estar se perguntando, né? Esse 3.302,88 são valores dos pixels que estão fora aí da questão das notações altimétricas. Então, é o no data, certo? Tanto que, de um ponto de vista aproximado, se eu pegar aqui a calculadora e subtrair esse valor total aqui, né? Que é vou colocar mais para cá, 8.245,49 menos aqui, ó, 3.302,88, tá? Vai dar 4.942,61. Essa é a área bem aproximada para uma resolução de 10 metros da nossa bacia. Tá? Depois a gente faz uma comparação com o vetor, né, com o limite, o próprio limite mesmo da bacia, vai dar um pouquinho diferente, mas pouquíssima diferença. Tá? Aqui a gente está trabalhando numa perspectiva raster, mas para uma resolução de 10 metros, aproximadamente nós temos a área da nossa bacia, tá? Que é o no data menos todos os valores calculados, de 4.942,61 hectares, tá? Seria a área da nossa bacia. Bom, perfeito. Então, do ponto de vista da hipossometria, tudo bem, né? A questão da área, isso pode ser depois utilizado para descrição da área de estudo, isso é importante. E agora a gente vem para a declividade, tá certo? Então vamos aqui no plugin, que trabalha com a declividade, pode colocar aqui declive. Muito bem. Aí são dois plugins, tanto o declive do GEDAL, tá certo? Que está aqui acoplado ao QuantumGIS, quanto o próprio declive como plugin do QuantumGIS mesmo, tá certo? Então, qual que é a minha preferência? Eu gosto de trabalhar com o do GEDAL porque ele nos dá tanto a área em porcentagem quanto em graus. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar em porcentagem. Então, eu gosto mais do GEDAL. Então, posso clicar duas vezes, só que antes, né, de eu colocar o meu modelo digital de elevação aqui na entrada, eu acho importante, mesmo ele estando numa perspectiva de layout aqui, pode atrapalhar na hora de fazer o algoritmo da declividade. Então, eu venho aqui com o botão direito, tá certo? Eu vou vir aqui em banda simples cinza, ele vai voltar para uma perspectiva contínua.
tá? Só para não atrapalhar mesmo. Então, eu tiro aqui, ele vai voltar para o modelo original. Então, posso vir aqui para o declive, vou colocar o modelo, já está aqui. Aqui, ó, declividade expressa em porcentagem, ao invés de graus. Certo? Muito bem. Aqui está tudo certinho. Posso salvar no arquivo temporário, mas ó, eu já vou salvar também no próprio arquivo a minha declividade. Já tem alguns testes, né, que eu fiz. Declive. Vou colocar declive, bacia, não, declive, bacia 4, né? Já é os testes aqui que eu já estava fazendo e agora pronto, né, para ser utilizado nesse vídeo. Então eu vou executar. Ele fez. Eu vou fechar. E aqui ele já apareceu aqui, ó, em porcentagem. Tá, vou até tirar aqui o modelinho daqui. Vou tirar também o meu code da bacia. Então ele deu de 0 a 94% de declividade. Agora, para a gente poder separar esses valores, pessoal, a gente tem que buscar esses valores embasados na literatura, tá? Uma metodologia já consagrada. Bom, é o seguinte. Bom, aqui se eu vier... Aqui, eu busquei esse artigo, né, do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 2015, que trabalha com suscetibilidade e erosão, tá? E ele tem essa tabela aqui, ó, tá, que nos mostra os intervalos da Embrapa, tá, que classificam aí uma perspectiva discreta também, o relevo sendo plano, de 0 a 3%, 3 a 8 suave e ondulado, 8 a 20 que é o ondulado, 20 a 45 forte ondulado, tá? E esse 45 a 75 montanhoso, né? Muito forte aqui do ponto de vista da suscetibilidade. Então a gente vai reclassificar primeiro a nossa declividade com base nesses valores, certo? Como que a gente faz? Olha, já está em porcentagem, certinho? Eu posso vir aqui então nas propriedades, vou vir aqui no banda simples falsa cor, né? O mínimo e máximo já está certo. Então vou colocar aqui numa perspectiva discreta. O seguinte, aí vão ser 6 classes, pessoal. Vou colocar aqui intervalo igual, vou tirar aqui essa precisão, 2 tá bom, apesar que vai ser mais para inteiro, né? Vou colocar aqui então 6 classes, tá? E aí aqui, do mesmo jeito que a gente fez a ipsometria, a gente já pode delimitar aqui, ó, 3. Deixa eu ver aqui, vamos ver qual que é. Bom, pessoal, na verdade são 5 classes, tá? Se a gente for contar aqui com a tabela, né? Aqui com os intervalos da metodologia, certo? E aí da mesma forma, né? Então separei em 5 classes, eu inverti a paleta e coloquei os intervalos, né? 3, 8, 20, 45 e 75. Tá? Até que eu posso colocar também, né? O seguinte, então menor igual a 3, eu vou colocar aqui relevo plano, tá? Vai ajudar a gente aqui também. O 3 a 8 é o relevo suave ondulado, certo? Esse aqui então é o ondulado. Aqui a gente tem forte ondulado. E de acordo com a metodologia,
Acho que nem vai aplicar aqui para nossa área, é o montanhoso. Mas aqui fica aqui as dicas, né, para vocês aprenderem como que é feito, tá? E são práticas aí que facilitam a nossa vida, tá certo? Então vou colocar aqui aplicar e aqui está a nossa declividade. Então, se a gente perceber, predomina no primeiro momento o relevo plano. A gente vai trabalhar também com recode e depois com report, mas que também merecem atenção para a nossa área de estudo. Eu até coloquei a drenagem aqui para ajudar um pouco a gente, tanto vamos dizer assim, tanto na hipossometria quanto na declividade, merecem atenção. Algumas regiões, tá? Principalmente aqui algumas regiões da montante, algumas regiões nascente, onde nós verificamos a presença do relevo, sim, o relevo forte ondulado, tá? E também o relevo ondulado nessas áreas vertentes aqui. Tá? O relevo plano ele vai predominar, então, nessas áreas mais próximas à drenagem e também nos interflúvios. A gente vai ver isso com mais calma depois. Tá? Vamos, então, ao cálculo da área. Tá? Então, nosso modelinho aqui da declividade está pronto. Momentaneamente, vou tirar aqui a nossa drenagem. Então, vou vir aqui para o próximo passo, né? Seria o recode. Né? Para a gente transformar, então, essa perspectiva de intervalos discretos em valores únicos. Então, vou vir aqui, então. Vamos lá. Aqui, então, nosso declive 4 é o único arquivo. Tá? Aí, o seguinte. Aqui, mais uma vez, eu vou abrir meu bloquinho de notas. Posso salvar como. Vou colocar aqui regra declividade 2, que eu tinha feito outros testes. Né? Salvar. E aqui eu posso iniciar, né? 0, 2.3, 2 ponto classe 1, ok? Do mesmo modo, 3, 2.8, ok? 2 pontos, classe 2, e assim sucessivamente. É a mesma lógica para a hipossometria. 8, 20, 2 pontos, 3. Como são poucas classes, eu vou aqui proceder até o final. 45, 4, 45, 75, a classe 5. Então, conforme aí a metodologia. Eu posso pôr o end e salvar. Ok? Certinho, estão estabelecidas então as nossas regras. Eu vou minimizar. Vou procurar aqui então a nossa regrinha. Okay. Regra de declividade 2. Vou abrir. Aqui não precisa mexer, os valores dos pixels já estão pré-definidos. Bom, vou salvar no arquivo. Tá? Vou colocar aqui o recode bacia 2 também. Okay. Outros testes que eu já tinha feito. Vou salvar. Tá certinho? E aqui eu vou então executar. Bom, na verdade, para dar uma diferenciada, eu vou, em vez de eu salvar com esse nome, até para indicar uma boa prática para vocês, ele vai se diferenciar do outro. Aliás, o outro vocês podem colocar recode bacia Y, e aqui seria o da declividade, né? Tá? Fica mais organizado. Vou salvar e vou executar. Bom, ele fez certinho, então posso fechar aqui. Esses aqui, deixa eu ver uma coisa, eu vou remover.
certo? Esse aqui também a gente já trabalhou. Bom, aí pessoal, o que a gente vai fazer agora? Né? Do mesmo modo, ele vem aqui com todos os valores. Tá? A gente vai então colocar aqui para o banda simples falsa cor. Já tem as 5 classes pré-determinadas, tá certo? Vou aqui dar o OK. Tá? Observar, é o mesmo arquivo, com a diferença de ter transformado esses valores desses intervalos em valores únicos, para a gente justamente conseguir calcular a nossa área, certo? Então aí agora a gente vai para a função do report. Agora a gente vai colocar então o nosso recuo de bacia declividade. A gente volta, unidades, hectares, até pelo tamanho da nossa bacia, né? E aí a gente pode salvar no arquivo. Vamos colocar aqui a área de declividade, hectares 2, ok? No meu caso aqui dos testes que eu já havia feito. Então vou executar. Aqui ele está processando. E aí a gente vai justamente abrir aqui, ó. Certo? Área de declividade 2. E aí é o seguinte, pessoal, tá? Do mesmo modo, tá? Ele colocou aqui as 5 classes. E aí as classes que predominam aqui na nossa bacia, em termos de declividade, é a classe 1. Então vamos colocar aqui. Deixa eu só fechar aqui, né? Fechar certinho. Isso. Né? Então, colocando bem ao lado aqui para a gente fazer a nossa análise. E isso é parte da análise, da descrição da nossa área de estudo, né? Da nossa bacia hidrográfica. Aí ele tem o valor do NoData aqui. Tá? E aí, quais são as classes de declividade, né, que predominam aqui em termos de relevo? Né? A classe 1, né, então, do ponto de vista qualitativo, até já havia conversado com vocês. Vou até colocar a drenagem aqui. Agora é importante. Né, aqui as áreas dos interflúvios. E também a classe 3, que é o relevo ondulado, onde a gente verifica então as médias vertentes, né? Certo? Então, a primeira classe com 2.026 hectares, 2.026,65 aproximadamente. O relevo ondulado com 2.026,65, tá? E ligeiramente, um pouquinho menos, vamos dizer que é quase a mesma, são valores muito próximos, 2.010,61 hectares para a classe 2. Isso, para a classe 3. Então é o seguinte, para a classe 1, 2.026, tá? Para a classe 3, 2.010. Tá? Então predominam aí os relevos plano e o relevo ondulado. Tá? Porque para a classe 2 já cai bastante. Já vai para aproximadamente, levando em consideração pixel de 10 metros, né? Ele vai então para 464 hectares, certo? E as classes que menos predominam, tá? É a classe 5, muito pouco representativo, e a classe 4. Tá? Então, como a gente havia reportado aqui para vocês. Bom, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui a nossa visão aqui da área, né, por essa imagem do Bing. Eu posso fazer o seguinte, eu vou
tanto faz, né? Seu declive ou seu próprio recode, né? Eu posso vir aqui na transparência e retirar um pouco, né? E aqui é interessante, do mesmo modo que a gente fez para a hipossometria, a gente pode fazer aqui para declividade. Então, mostrando o seguinte aqui para vocês, pessoal, que merece a nossa atenção para a nossa bacia hidrográfica. Então, no nosso recorte espacial, merece atenção essas áreas, né, que estão aqui nas montantes, aqui nas áreas próximas à nascente, né, levando em consideração a nossa drenagem, tá? Que merece atenção para a questão da expansão urbana que pode acontecer aqui para essas áreas de relevo forte ondulado, tá? Existem algumas áreas com 45 a 75, principalmente talvez nesse relevo de anfiteatro aqui nessa nascente, tá? Então, algumas vertentes, né, que tem o seu relevo aí mais movimentado, tá? E de uma forma prévia a gente consegue também, aumentar ainda mais essa transparência, a questão da relação do uso e cobertura, né? Então, a gente vê algumas edificações, né? A questão de uma área de reserva de mata, tá? Aqui próximas às drenagens também o relevo ondulado, né? Nessa tonalidade amarela, né? Então, áreas aí que merecem a atenção para a conservação. De um outro ponto de vista, a gente verifica principalmente nas áreas próximas aos divisores de águas, nos interflúvios, tá? Cultivo de café, aqui, né, culturas agrícolas, facilitando também a questão da própria mecanização agrícola, tá? Mas aqui também, né, do mesmo modo, a gente vê também a questão de relevo ondulado, algumas feições com forte ondulado que também demandam atenção, tá? E quando a gente vai se aproximando da jusante, tá? Mais próximos então ao Lago de Furnas, né, e ao perímetro urbano de Fama, também as mesmas considerações. Então, isso é muito importante, a questão aí da gestão, né, dos recursos hídricos, a questão da bacia hidrográfica. Tá? Eu vou mudar aqui voltar a transparência, certo? Do mesmo modo, a gente havia conversado em relação à hipossometria, tá? Então, tem essa correlação aqui da hipossometria e da declividade, né? Olha só, né? Então, são as áreas mais altas têm aí os relevos mais movimentados, tá? Então, a questão da jusante também concentra as áreas mais baixas, aqui próximo ao Lago de Furnas, né, aqui do perímetro urbano de Fama, tá? Então, como eu disse, né, é uma questão que nos possibilita a nortear nossas etapas de visitas a campo, né, de fazer um pré-diagnóstico da nossa área de estudo, né? Deixa eu deixar os dois aqui, ó, né, olha só, né? Então, são informações importantíssimas para a gente poder realizar a nossa pesquisa, para a gente quantificar, coletar e organizar os nossos dados. Bom, eu acho que era isso, né, que eu tinha que passar aqui nesse vídeo para vocês, tá? E aí a gente vai, então, continuando as nossas atividades, né, com outras dinâmicas, tá? Isso aqui vocês vão usar bastante, tá? Espero que possa contribuir aí para o êxito das pesquisas aí de vocês. Forte abraço, muito obrigado e fiquem bem.